paz do Senhor à igreja. Podem se sentar. A igreja pode sentar. Eu acho que os louvores já falaram bastante pra gente, né? Vamos continuar olhando para o alto, que é de lá que vem o nosso socorro. Não tem outro socorro, irmãos. Não tem outro jeito. Agora, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós sabemos que nós não somos daqueles que voltam atrás, né? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 16. Êxodo 16. Amém? Amém. Deus manda o maná. E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito. Quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Porque não os tende tirado para este deserto para matar de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá ao sexto dia, que prepararão e o que colherem será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar. Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele, porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos para diante do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que, quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: entre as duas tardes comereis carne, e pela manhã vos fartarei de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram as codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E alcançando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda, como a geada sobre a terra. E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme o que pode comer, um gomer por cada cabeça. Segundo o número de vossas almas, cada um tomará para que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais e outros menos. Porém, medindo com um gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhe Moisés: ninguém dele deixe para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, algum deles deixaram dele para o dia seguinte. E aquele criou bichos e cheirava mal. Por isso, indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, colhiam cada manhã, cada um conforme o que podia comer, porque aquecendo o sol derretia-se. E aconteceu que ao sexto dia colheram o pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E todos os príncipes da congregação vieram e contaram a Moisés. E ele disse: isto é o que o Senhor tem dito: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. E o que quiseres cozer no fogo, cozei-o. E o que quiseres cozer em água, cozei-o em água. E tudo que sobejar, ponde
em guarda para vós até amanhã. E guardaram-no até amanhã, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Então disse Moisés: comei hoje, porquanto hoje é sábado do Senhor. Hoje não achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado. Nele não haverá. E aconteceu ao 7º dia que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede, visto que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, que ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim repousou o povo no 7º dia. E chamou a casa de Israel o seu nome, Maná, e era como uma semente de coentro, branco, e o seu sabor como bolos de mel. Até aqui, irmãos. Essa semana eu me deparei com essa palavra e eu fiquei falando para mim mesma: meu Deus, o Senhor me dá cada palavra. Como que eu vou falar do maná, Senhor, se eu estou vivendo o que eu estou vivendo na minha vida financeira com o meu esposo? Eu falava: meu Deus, como que eu vou falar com a tua igreja, como eu vou falar para mim, o que o Senhor quer falar comigo através dessa palavra? E o Senhor veio, eu pedi ao Senhor que Ele fale, que Ele me mostre o que Ele queria dizer com maná. Porque a gente sabe, que a gente olha para trás e fala do povo do deserto, que a gente fala do maná que eles receberam. E eu fui procurando entender o que o Senhor queria falar. E foi difícil. Porque às vezes quando a gente está na prova, na luta, a gente não quer enxergar o que o Senhor quer falar. A gente quer enxergar a prova que a gente está vivendo. E eu fiquei me colocando no meio daquele povo. Porque a gente às vezes fala do povo, né? Aquele povo, aquele povo, aquele povo, aquele povo. Nós também somos aquele povo, irmãos. Infelizmente, nós também estamos inseridos na murmuração. O que o Senhor tinha para aquele povo era muito maior do que a libertação deles do Egito, que era muito maior do que a posse de Canaã. O Senhor queria fazer eles uma nação forte, uma nação diferenciada, uma nação abençoada. O Senhor tinha projetos para aquele povo. Mas eles saíram, viram o mar se abrindo, eles viram o mar se abrindo, eles viram as pragas do Egito, eles viram tudo, viram os olhos ali, tudo acontecendo. Mas eles estavam no deserto. E eu fiquei pensando comigo, aquele povo, quando saiu do Egito, né, deve ter juntado algumas coisas para comer, organizou suas bolsas com água e foi acabando conforme estava caminhando. E eles, depois de tudo que viram, eles começaram a olhar para a situação que eles estavam começando a viver. E eles chegaram ao ponto de reclamar contra a libertação que o Senhor fez na vida deles. Eles falaram que no Egito eles tinham carne. Eles falaram que no Egito eles não passavam fome. Mentira. Eles passavam necessidade, passavam fome, eram humilhados, eram maltratados, viviam na escassez. Eles eram escravos. Eles eram escravos. E o Senhor foi falando para que eu pudesse compreender que às vezes quando a gente está no Egito, nós achamos que aquilo tudo que nós temos é bom, é maravilhoso. E esquecemos da escravidão da nossa vida no mundo. E fui perguntando ao Senhor: Senhor, eu preciso saber o que o Senhor quer falar, o que o Senhor quer falar. E Ele foi falando. Ele me mostrou que as pessoas que estavam ali naquele momento murmurando, como muitas vezes nós estamos murmurando quando estamos passando por alguma situação difícil. Porque na hora que a gente está passando por um problema, nem todos vão pensar no Senhor, nem todos vão pensar na provisão que o Senhor está recebendo, está nos dando. Muitos vão deixar de ser gratos ao Senhor por aquilo que eles estão recebendo, porque eles só estão enxergando aquilo que está ali faltando. E o povo lá, a mesma coisa, eles estavam enxergando o que estava faltando. O que eles queriam? Comida, água. Eles queriam ter a sua fome saciada. E o Senhor falou com Moisés. Moisés foi lá, intercedia, falava lá com o Senhor. O Senhor deu pão. E deu maná. Mas o maná daquela época, ele tinha que ser colhido naquele momento que caía. Você pegava, fazia um processo, tinha um processo para ser feito.
E alguns pegavam de mais, outros pegavam de menos, mas na hora que eles iam medir, todo o maná dava a quantidade correta para a sua família. E aí, nesse momento, quando eu vi essa palavra, eu falei, Senhor, Ele nos provê. Mesmo que achamos que seja pouco aos nossos olhos, Ele supre as nossas necessidades. Nós é que muitas das vezes ainda estamos ligados com as coisas terrenas e queremos mais. Aquele povo tinha visto tudo, mas ele viu os feitos e maravilhas do Senhor, mas eles queriam mais. Eles queriam não só tomar posse da terra. E eu fui trabalhando na minha mente falando, Senhor, nós também murmuramos. Infelizmente, nós também murmuramos. Nós, quando paramos numa situação que às vezes parece que estamos encurralados, que não tem mais jeito, a gente não lembra dos feitos e maravilhas que o Senhor tem feito. A gente olha somente para aquela situação. A gente esquece do que Deus fez na nossa vida desde o momento que Ele nos tocou. Porque o Senhor nos tocou, Ele nos escolheu, Ele nos fez ter vida. Só que a gente quer a vida, muitas das vezes, do que a gente vive, a vida do mundo. A gente quer ter mais. E isso não é ruim, porque a pessoa, às vezes, ela vai buscar o Senhor, vai para a igreja achando que vai resolver todos os seus problemas. O Senhor, Ele é resolvedor de problemas. Mas Ele não. Ele é salvador. Ele é libertador. Ele nos cura, Ele nos liberta, Ele nos transforma, Ele acrescenta as bênçãos. Mas tudo nessa vida a gente passa por processos, que às vezes nós não compreendemos esse processo. É difícil passar pelo processo. Eu não tenho como falar, mas aquele povo murmurou. Será que eu também, se eu estivesse lá, também não estaria murmurando? Porque às vezes a gente só se coloca para falar das situações dos outros, mas a gente não se coloca na situação que o outro está passando. E eu fui falando do Senhor, como que eu vou falar de maná? E foi trabalhando. Meu Deus, o que eu vou falar de maná? Porque maná é a provisão. Maná é o que o Senhor deu para aquele povo não sentir fome. E eu fui pesquisando e falando. O povo reclamava que a comida do Egito era boa, como eu falei, os irmãos. Mas eles esqueceram que eram escravos, tomavam chibatada, viviam doentes, viviam maltratados, viviam humilhados, não tinham direito a nada. Mas para a gente ver como a gente é pequeno quando a gente está passando por uma situação difícil. A gente é muito pequeno, a gente é muito limitado. A gente não compreende o que o Senhor tem como provisão para as nossas vidas. A gente só quer olhar a luta. Eu também estou nessa, tá? Eu estou nessa. Eu não vou dizer que eu não estou nessa não, porque eu também, às vezes murmuro, às vezes reclamo. Eu não estou passando de santa não, porque eu também passo na moeda e estou falando que Deus quis falar comigo primeiro, que Ele quis me ensinar. E eu fui colocando que o povo não enxergou o sofrimento, ele enxergou só a necessidade. O povo não enxergou o sofrimento que eles viviam no Egito. Eles enxergaram a necessidade momentânea. Porque eles queriam o que queriam, a necessidade, eles queriam o pão. E viviam reclamando, dizendo que estavam passando fome. Esqueceram da fome que passaram. E eu pesquisei sobre o maná. E o maná fala que era rico, era uma semente, tipo uma semente branquinha, que era rico em nutrientes, e ele supria as necessidades. E as codornizes era proteína. Então o maná era o pão, e as codornizes era a carne. E eu fui procurar como que o maná tinha que fazer. O maná tinha que ser colhido. E olha o processo para você comer o pão. O maná tinha que ser colhido, torrado, moído e depois assado para virar pão. E o Senhor deu esse maná 40 anos. Irmãos, não foi 40 dias. Foi 40 anos. E eu fiquei pensando, o maná, ele supria a necessidade do corpo daquele povo. Porque não tinha vitamina, não tinha complexo B, não tinha vitamina C, não tinha nada disso. Tinha o quê? O maná e a codornize. E aí, na medida que o Senhor foi estipulando todo esse processo de você pegar de manhã o maná, aquilo ali foi para testar o povo. Foi para testar a obediência daquele povo, a confiança que aquele povo tinha em relação ao Senhor. E às vezes a gente está passando por situações que também somos provados. Aquele povo
como nós, eles ficaram 40 anos batendo cabeça por causa da murmuração, por falta de obediência, e não conseguiram chegar na terra prometida. E eu continuei falando para mim, pedindo para o Senhor, me faz escrever o que o Senhor quer falar, o que o Senhor quer falar. E o que me chamou a atenção foi em Êxodo 16, 18, quando o que pegava muito na hora de medir, ficava com a conta certa. E o que pegava menos não faltava. Então a gente via que por mais que o coração de algum daquelas pessoas queriam pegar mais para guardar para o dia seguinte, que não confiava que no dia seguinte o Senhor ia prover, mesmo assim, na hora de fazer o pão, na hora de alimentar aquele povo, o que colhia muito ficava com a mesma medida para a sua família. Se tinha 5 pessoas na família, o pão dava para 5 pessoas. E aquele que colhia pouco também ficava suprido, porque a necessidade estava sendo suprida não pelo homem, estava sendo suprida pelo Senhor. E vamos lá. E o maná se deteriorava. Tinha que ser feito com todo esse processo para ele continuar, ele virar pão. E o que sobrava, aqueles que pegavam para sobrar, virava coisa ruim, cheirava mal, e porque colhiam pela desobediência. Então, quando o maná era colhido pela desobediência, ele apodrecia, ele cheirava mal. Mas o mistério do Senhor é tão grande, que ele dava o maná 6 dias. Para o 7º dia, o povo descansar no sábado do Senhor. E na sexta-feira, o Senhor dava o maná dobrado. E quando esse maná estava dobrado, se sobrasse para sábado, ele não cheirava mal, ele não apodrecia. E eu pensando, o que o Senhor quer falar comigo e com a igreja nesse momento, nessa hora que eu parei nessa parte? Às vezes, a gente quer muito algo além do que o Senhor quer para nós. E aquilo ali vai nos apodrecer. Aquilo ali vai nos cheirar mal. Aquilo ali vai trazer, às vezes, situações que nós não queremos viver. Porque não fomos obedientes, porque queremos mais. Porque não confiamos que o Senhor supre todas as nossas necessidades diariamente. É diariamente, irmãos. É um dia a cada dia. É porque a gente vive na ansiedade de pensar no futuro. Não estou dizendo que pensar no futuro é pecado, nada disso. Nós temos que pensar. Mas nós temos que pensar aliados com os pensamentos do Senhor. O que o Senhor quer para nós? Como que eu vou me resguardar dos momentos lá na frente? Porque a gente não sabe as coisas que estão para acontecer. A gente confia no Senhor. E eu fui pensando aqui. E eu botei assim, o maná se deteriorava como hoje. O coração das pessoas que têm o seu interior da rebeldia, que não conseguem obedecer a palavra do Senhor. Então, muitas das vezes, nós também não conseguimos obedecer a palavra do Senhor. Às vezes, a resposta está ali na nossa cara e a gente fica batendo cabeça, porque a gente está encurralado, ansioso e preocupado. A nossa mente, ela é um campo de batalha. Ela vive cheia de coisas, de setas, cheia de situações que, às vezes, nós também procuramos, porque nós temos as provações, nós temos as limitações, mas também temos as coisas que nós procuramos, problemas que às vezes nós trazemos para a nossa vida, porque não estamos obedecendo e não estamos alicerçados na palavra do Senhor. E aí eu coloquei, o maná nos ensinava a dependência do Senhor, em obedecer, confiar, esperar e praticar o processo. Se não tivesse todo esse processo, não se tornaria pão. Se não pegasse do jeito que o Senhor mandou fazer, não ia se alimentar. Não ia se alimentar. E eu fiquei pensando, o maná no deserto, ele foi só para o deserto. Quando o povo chegasse em Canaã, como chegou, o maná parou. Porque agora era hora de plantar, agora é a hora de colher, agora é a hora de ter os animais, para que não tivesse na dependência. E nós temos que colocar na nossa mente que às vezes nós estamos passando pelo deserto. Mas o Senhor, Ele está enviando maná. E Ele vai enviar. Mesmo que você não entenda o maná que Ele está te enviando. Porque, irmãos, o que a gente está passando, e eu vou falar com propriedade no que eu estou passando.
Às vezes eu fico contendendo comigo, falando, Senhor, eu entendi agora por que o Senhor está falando maná. Nós, como cristãos, nós pensamos que a nossa vida vai ser tranquila, mas não é. E às vezes nós estamos vivendo num deserto, estamos negando o maná que o Senhor está nos dando. Porque o que a gente está passando, o que eu estou passando, há pessoas que têm nos ajudado. E eu fico me falando, mas meu Deus, agora a gente vai ficar precisando de ajuda de A, de B, de C. Não, irmãos, isso é o maná. Isso é o maná. Não murmure do que Deus está te dando e através de quem Deus está te dando. Porque se o Senhor enviou alguém para te ajudar, seja em oração, seja no financeiro, seja no remédio, seja num abraço, seja numa conversa, se o Senhor está enviando esse maná, não rejeite o maná por causa de orgulho. Porque graças a Deus que o Senhor tem enviado pessoas, condições, tem enviado portas abertas, tem enviado cura. Esse é o maná que nós estamos vivenciando. E eu estou falando com a minha propriedade da minha vida. Porque às vezes eu fiquei questionando sim. Senhor, eu sou tua filha. Senhor, eu sou tua serva. Senhor, eu estou no altar. Eu estou levando a tua palavra. Eu não posso viver essa situação. Quem sou eu para falar que eu não posso viver essa situação? Há situações que nós vivemos que é para o nosso aprendizado. A lição do maná é o suprimento e a confiança. E quando nós não passamos na lição que o Senhor está nos dando, a gente perece, a gente sofre. Não porque Deus quer o nosso sofrimento. Ele quer que nós venhamos a aprender a depender dEle. O que cabe a nós fazermos aqui na terra, nós temos que fazer. E o que cabe ao Senhor, Ele vai fazer. Mas depende do nosso coração. E eu fui falando, a dependência do maná, ela era diária. E a nossa dependência também é diária no Senhor. Mesmo quando a gente não está se sentindo bem, está irritado, está nervosinho, esquece o seu sentir. Nós precisamos depender, ter uma dependência total do Senhor. E agradecer todo tipo de maná que Ele tem nos provido, porque Ele tem nos provido. A gente olha para a nossa vida e resmunga, reclama. Mas se você olhar em outras cidades, em outros países, a vida de outras pessoas, nós estamos muito bem-aventurados e vivendo muito bem. Aqui não tem ninguém que está faltando o teto sobre a sua cabeça. O alimento, quando falta, tem a igreja que pode suprir. Tem pessoas da nossa família que se dispõem a nos ajudar. E às vezes para o cristão, mas isso é vergonha? Eu perguntava para mim, irmãos, isso é vergonha que eu estou passando? E o Senhor me respondeu através da palavra do maná, não é não. É o suprimento. E eu glorifico e exalto a vida de cada um que nos ajuda. Cada um que entra, não é só ajuda financeira, não é só ajuda de alimento, não, irmãos. É ajuda da oração, de ficar perguntando, e aí, como é que você está? E aí, como é que está, irmã? Não para. Irmão, vamos lá. No momento da oração, a gente tem que se despir, a gente tem que se despido do nosso eu para orar para os nossos irmãos. E aí eu fui, então, entendi a palavra, a dependência que a gente tem que ter no Senhor e não renegar o maná que o Senhor tem nos dado. Aquele povo renegou. Aquele povo murmurou, aquele povo foi ingrato e eles sofreram a consequência de não chegar na terra prometida. Mas nós estamos num novo tempo, porque até aqui o Senhor tinha me dado o Velho Testamento e eu fiquei ali, pegando o Velho Testamento. E o que eu coloquei para finalizar do Velho Testamento em Êxodo 16. O que temos que buscar hoje não pode ser buscado para amanhã. O que nós temos que buscar hoje é para hoje. Amanhã o Senhor suprirá. O Senhor diz que o amanhã, o futuro é do Senhor. Nós não entregamos a vida ao Senhor. Nós não temos uma aliança com o Senhor. Nós não vivemos falando do Senhor. Nós não vivemos dizendo que somos cristãos. Então nós temos que confiar no amanhã que o Senhor suprirá. Nós temos que confiar no amanhã. Aí vamos agora para Mateus 6. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele falou amanhã? Ele falou no futuro? Não. Nos dá hoje. E o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não foi para o futuro. Foi hoje.
Se a palavra do Senhor, agora no Novo Testamento, está dizendo que é hoje, é hoje. Não é amanhã, não é ontem, é hoje. Cada dia. A cada dia. Agora vamos para João 6. João 6, 48 a 51. João 6, 48. O título de João 6 é Jesus é o pão da vida para os que creem. Aleluia, Jesus. Novo Testamento, tá, irmãos? João 6, 48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. O Senhor falou, né? E mencionou aquele povo. Este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo. E antes ele falou: vossos pais comeram maná no deserto e morreram. O maná representou o pão daquele momento. O maná era a palavra de Deus diária. O maná era o suprimento da necessidade. A necessidade que ao Senhor ele sabia e entendia qual era a necessidade daquele povo naquele tempo. O maná é a palavra. O maná é o sustento. O maná é o alimento. E depois de 40, teve os 40 anos do povo do deserto. E agora, no Novo Testamento, vem quem? Jesus. Jesus. E ele diz que os vossos pais morreram, comeram maná e morreram. Mas nós temos um pão que nos alimenta não só a nossa fome terrena. Nós temos um pão que alimenta o nosso espírito. Nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo, que se sacrificou para fazer aquilo que a gente não podia fazer. Ele deu e está conosco até a consumação dos últimos dias. Nós temos que parar de olhar para os nossos problemas, colocar eles no pedestal que eles não devem estar. Quem tem que estar no pedestal do nosso coração é Jesus. Ele diz na palavra que vai suprir, ele suprirá. Ele diz por acaso que a gente vai ter uma vida maravilhosa? Não. Nós teremos tribulações, nós teremos vida difícil como qualquer outro ser humano. Porque a gente tem que negar a nossa carne. A gente tem que negar o nosso eu. A gente tem que parar de olhar para aquilo que nós estamos vivendo e não olhar para Jesus. Ele é a nossa única saída. Ele é o único caminho. Deus supriu o povo lá. E hoje Jesus supre a nossa vida aqui. Então, muitas das vezes, nós temos o precioso maná, o pão que não é esse pão que a gente compra na padaria, que alimenta a nossa fome, e daqui a algumas horas a gente já está com fome de novo. Não, nós temos o pão que nos alimenta todo dia. E nós não podemos olhar para o que estamos vivendo e ficar do jeito que nós estamos muitas das vezes ficando. Nós não podemos olhar para o que o mundo tem apresentado, mostrado como sinal de vitória, de prosperidade. A nossa prosperidade é Jesus. O nosso pão é Jesus. O nosso alimento, não só para o nosso corpo, é o alimento para o nosso espírito. Nós precisamos dessa palavra. A palavra é o pão que nós temos que nos alimentar todo dia. E muitas das vezes nós somos negligentes. Muitas das vezes nós levantamos e não vamos para a palavra. Muitas das vezes nós passamos o dia, não falamos nem com o Senhor, vivemos a nossa vida na correria diária. E a gente está fazendo o quê? Igual aquele povo lá, negligenciando o pão que o Senhor nos deu. E é a palavra que vai nos mudar. É a palavra que vai nos transformar.
É a palavra que vai nos alimentar. É a palavra que vai suprir a necessidade que às vezes o nosso irmão não sabe que a gente está passando. Mas ele sabe. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe todo o nosso íntimo. Então, quando eu fui ministrada através da palavra do Senhor, do maná, foi para responder os questionamentos que eu estava tendo na minha vida. Quem disse que você, estando na presença do Senhor, não vai passar problemas? Quem disse que você, em cima do altar, você não vai falar da minha palavra, mesmo que você esteja ferida, machucada, doída, e não querendo nem falar com ninguém? Porque se a gente for viver a nossa carne, há momentos da nossa vida que a gente não quer falar com ninguém, não quer nem olhar para a cara da pessoa. A gente quer se trancar, a gente quer esmorecer, a gente quer contender, a gente quer questionar ao Senhor. Então, irmãos, a gente não pode questionar, porque nós temos recebido o maná. Seja qual for o maná que você está recebendo, seja qual for o maná que está vindo para a sua mão, seja qual for a situação que você está vivendo, tire os olhos da murmuração, a boca, o sentimento, o coração. Coloca os olhos no Senhor, no pão da vida. É pão da vida. E não é só essa vida não, irmãos, porque às vezes nós, como cristãos, nós queremos ser vitoriosos aqui na terra. Mas isso tudo é passageiro. O dinheiro que você tem hoje, amanhã não tem mais. O alimento que você tem no armário, você consome, amanhã você não tem mais. E o Senhor supre para você ir lá e comprar e botar de novo. E a gente é assim na nossa vida espiritual também. Nós temos que nos alimentar, nós temos que fazer esse processo. Lá o processo era do maná. Agora que a gente está vivendo o processo é do pão, da palavra. Essa palavra, as Escrituras, é o nosso maior alimento. Se o Senhor diz que nós temos que buscar o reino de Deus e todas as coisas nos serão acrescentadas, nós temos que confiar. A nossa vida não se limita a esse momento que nós estamos vivendo, porque hoje eu posso estar aqui, amanhã eu posso não estar. E aonde? Para onde eu vou? Porque a minha salvação ela tem que ser feita como maná, todo dia, colhida, todo dia. Porque se a gente demora, irmãos, e dá legalidade para o inimigo, o poder que ele não tem sobre a nossa vida, nós vamos morrer no deserto. E morte no deserto é morte eterna. Não é morte que a gente vai ter com o Senhor que vamos alcançar a vida eterna. A morte no deserto é a morte para o murmurador. A morte no deserto é morte para quem não confia no Senhor. Para quem está lendo as Escrituras e não está enxergando e praticando. Porque se o maná tinha todo esse processo, hoje nós também temos o processo de abrir a palavra, de pedir o discernimento do Espírito, de confiar na palavra, mesmo que a situação seja caótica, o cenário caótico, a situação que parece, meu Deus, agora já era, agora eu não vou conseguir mais, agora eu não vou avançar. Porque às vezes o problema vem e a gente fica dessa forma. Agora já era. Não já era não, irmãos. Nós temos que confiar no maná que temos recebido, na palavra, no pão. Ele é o pão. Ele. Jesus é o pão. A palavra é o pão. O pão da vida. E eu coloquei, Deus sempre supre a necessidade de alguma forma. Mesmo no deserto, a gente continua sendo suprido pelo Senhor. Agradeça o que o Senhor está te dando, porque Ele sabe do que a gente precisa. Mais do que a gente. Porque às vezes a gente almeja aquilo ali, e aquilo ali não é para nós. E a gente teima com o Senhor, eu quero aquilo ali, eu quero aquilo ali, porque eu estou vendo ali todo mundo querer, eu quero aquilo ali, eu quero me vestir daquele jeito ali, eu quero ter aquele carro ali, eu quero ter isso aqui, eu quero ter essa casa aqui, eu quero ir para ali, eu quero para lá, eu quero casa de praia, eu quero carro não sei o quê. E às vezes isso tudo que a gente está almejando não é para nós, porque Ele sabe qual é o essencial que nós temos que ter na nossa vida. A gente não sabe, às vezes, a necessidade que a gente tem, mas Jesus sabe, irmãos. Então a gente tem que parar de contender, de querer uma coisa que talvez o Senhor não vai nos dar, porque aquilo ali vai nos prejudicar, que aquilo ali vai nos afastar dEle, que aquilo ali vai abalar nossa confiança nele. Então, se a gente não compreender o que o Senhor está falando com a gente através da palavra, a gente vai bater a cabeça, não adianta não. E eu estou falando porque eu vivo também esses embates dentro de mim. Porque às vezes a gente pensa, o Senhor falou, mas a gente não está aprendendo aqui que a gente tem que orar a palavra? A gente não está aprendendo que a gente tem que ungir todas as noites
o nosso coração e a nossa cabeça para a gente dormir em paz? A gente não tem recebido a palavra porque, irmãos, a gente não está em outro lugar, não, que tenha palavra de oba-oba, de ânimo, palavra curta, slogan, para poder dar aquele ânimo aí para a pessoa. Saiu, começou segunda, terça, nada de resposta aí, pronta. Não deixemos de olhar e comer o pão da vida. Nós temos que comer o pão da vida. E aí eu botei que nós temos que ser grato, seja no maná, seja no pão da vida, seja na palavra, que o alimento e a oração, a conversa que nós temos com o Senhor verdadeira e tudo que o Senhor nos der, independente de como tem chegado até nós, é maná, é pão da vida. Não rejeite o que o Senhor tem te suprido. Não queira mais do que seus olhos possam alcançar. Porque às vezes a gente está olhando para o que a gente quer e não está enxergando o mais importante, o que a gente tem, que é Jesus. Ele sabe dos nossos anseios, Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe até onde a gente pode ir. Nós fazemos às vezes planos, mas o Senhor vai lá e desfaz aquele plano todo que a gente fez, porque não é da vontade dEle. Então a gente tem que começar a entender a vontade do Senhor para a nossa vida. E parar de murmurar, parar de arrumar ideia, parar de colocar coisas nos olhos que não vão edificar a nossa vida. Quem vai edificar é a palavra de Deus. Aonde nós vamos ser edificados, fortalecidos, nós vamos ser fortalecidos até para caminhar. É na palavra, é em Jesus. Então nós não podemos parar de olhar para Jesus. Independente do que nós estamos vivendo, isso eu estou falando para mim também, irmãos. Independente das tribulações, dos desertos, dos vales, dos rios, dos mares, das situações, da escassez, da falta de cura, da falta de libertação, às vezes, de um parente nosso, de um familiar nosso. Não olhe para aquilo que não está acontecendo. Porque o povo, ele olhou para o que não estava acontecendo. A comida estava acabando, não estava acontecendo, cadê? Não tem comida. Aí vai o quê? Murmura. Não podemos olhar para aquilo que não está acontecendo. Nós temos que olhar para o Senhor Jesus. Se Ele falou, então vai se cumprir. Se Ele diz na palavra dEle isso, vai cumprir, irmãos. É porque nós não compreendemos o tempo do Senhor. Nós não entendemos, porque às vezes uma coisa que parece longa para a gente, que está demorando, mas não é que está demorando não, é porque o tempo é dEle, a promessa é dEle, o maná é dEle, o pão é dEle, a vida eterna é nele, é dEle, não é mais sobre a gente. Quando a gente entrega a vida ao Senhor, não é mais sobre a gente. É difícil? É. A gente vê tanta propaganda de vida, que a pessoa vai, entra aqui que vai tudo resolver. Ah, entra aqui, faz isso aqui que vai resolver. Ah, faz aquilo ali que vai resolver. Pode até resolver, irmãos, mas é só aquela solução momentânea. E depois tu vai para outra prova. E aí quando tu vai para outra prova, você não tem tutano, você não tem posição, você não tem mente, você não tem palavra, você não tem alimento, você não tem Jesus. Porque não adianta a gente falar que tem Jesus. Não adianta a gente mostrar uma santidade nas quintas e aos domingos. Não adianta, irmãos, porque a gente engana o nosso próximo. Mas ao Senhor Jesus a gente não engana. Então a gente tem que ter Jesus. E sabe quando a gente sabe que a gente tem Jesus? É quando a gente está passando pela prova e não desiste. Quando a gente está passando pela ingratidão e a gente continua. Quando a gente está passando por uma situação que você nunca imaginou passar, mas você continua, você se esvazia, você dá legalidade para quem é que tem que ter a legalidade na tua vida, que é Jesus. Não é o problema, não é o deserto, não é o inimigo. Vamos parar com esse negócio de também dar credibilidade ao inimigo, a tudo que vive na nossa vida. Nem tudo é o inimigo, não. Às vezes nós não fizemos as coisas corretas. E o que a gente tem que fazer? Retrocede, pede perdão, se arrepende. Fala, Senhor, a partir daqui, o que eu faço? Às vezes vai demorar a resposta, vai, mas ela vem. Ela vem. Não é mais sobre o problema que nós estamos vivendo. E o Senhor tem falado que um novo tempo está chegando. O Senhor tem falado que uma nova estação está chegando.
O Senhor tem falado que o novo de Deus está chegando. Ah, mas aonde ele está falando? Na palavra. Na palavra. Na palavra. Irmãos, nós não podemos parar. A nossa luta, ela é muito difícil. Eu sei que há situações da nossa vida que parecem que não estão sendo resolvidas. Mas confie, irmãos, confie. Por mais que pareça que não está sendo resolvida, está sendo resolvida sim. No tempo do Senhor, na vontade do Senhor, do jeito do Senhor e como Ele quer para nós. Porque Ele não olha, por exemplo, quem está casado. Ele olha, sabemos que nós somos uma carne só. Mas há problemas no coração dele que eu não posso resolver. E há problemas no meu coração que ele não pode resolver. Mas há problemas nos nossos corações que Jesus vai resolver. Porque Ele é o único que pode. Mas o que a gente está fazendo? A gente está abrindo verdadeiramente nosso coração para o Senhor falar? Nós estamos abrindo o nosso ouvido para ouvir o que Ele quer de nós? Nós estamos colocando na nossa mente o que é dele? O que é eterno? Quais são os nossos pensamentos? Hoje, daqui a 20 anos, a nossa família, o que a gente está colocando nos nossos olhos e dando ansiedade, dando preocupação? Se a gente tem que confiar, a gente tem que confiar. Não tem meia confiança. É igual um relacionamento. Você não pode confiar desconfiando. Se você confiar desconfiando, tudo que o outro fizer, você já está com o pé atrás. Está aprontando. E a gente não pode ser assim com o Senhor Jesus. Ele não é o nosso relacionamento. O relacionamento com o Senhor é outro. É outro patamar. Então, o que o Senhor veio falar para mim, através dessa palavra, que eu até tinha 2 palavras que eu estava estudando. Aí eu falei assim, Senhor, eu levo essa ou levo aquela? E eu nervosa, né? Ansiosa. Meu Deus, o que eu faço? Eu levo essa ou levo aquela? E o Senhor, Ele é tão bom, tão bom, tão bom. Por isso que às vezes o bispo falava, né? Está na palavra, bom é Deus, né? E Ele é muito bom. E num sonho, Ele falou, você vai falar sobre maná. Porque você não estava sabendo lidar com maná. Então, se você não está sabendo lidar com maná, e às vezes ouve o que os outros falam, ouve coisas que as pessoas encurtem na tua cabeça, ouve, às vezes, e vê coisas que as pessoas tramam, fazem, isso está tirando a tua dependência em mim. Então, eu falei, então vamos de maná. Vamos de maná. Então, irmãos, no tempo do Velho Testamento, era a semente que tinha todo um processo. E supriu 40 anos. 40 anos. Aquele povo não pôde reclamar que estava passando fome. Eles não passavam calor. Eles não passavam frio, porque no deserto é muito quente durante o dia e muito frio durante a noite. Eu conheço até uma pessoa que tem unção no deserto aqui. Eu conheço uma pessoa. A roupa deles não puía. O sapato deles não ficava furado. Eles eram alimentados não com remédios. Não era na farmácia. Não tinha nenhum complemento vitamínico. Era o pão, era o maná, era codornizes. As codornizes. Então a gente tem que começar a pegar a palavra e entrar nela. Se colocar nela. O que o Senhor quer falar. O que o Senhor quer falar para mim e para a igreja é que independente de onde você está passando, o que você está passando, confie no maná. Confie na palavra de Deus. Confie no suprimento do Senhor. Nós temos que confiar nele. Às vezes eu falava assim, Senhor, e eu estou falando coisas que eu vivo. Eu falava, Senhor, eu fico vendo todo o contexto da minha vida e fico falando assim, mas se eu morrer, fulano de tal tem A, B e C. Mas se às vezes a pessoa morrer, eu não tenho ninguém. Eu só tenho o Senhor. Olha, irmãos, o que Alexandra falava, eu só tenho o Senhor. E Deus puxou a minha orelha, foi quase uma arrancada da minha orelha. Você só tem eu? Tem certeza? Eu não sou o suficiente? E Ele é o suficiente, irmãos. A gente tem que parar de olhar com os nossos olhos no raso, no terreno. A gente falar que serve ao Senhor, mas às vezes nem conhece o Senhor. E o Senhor, eu sei que perdoa nossa aflição, nosso desespero, porque aquele ali é um momento de desespero. Às vezes nós falamos coisas que você, depois que ouve você falando, você fala, eu não falei isso. Você falou sim.
É o desespero da alma. É porque você não está vendo a resposta. E isso coloca você no fim da fila. Isso coloca você lá embaixo. E eu troquei a minha frase. Eu tenho o Senhor e eu tenho tudo. Pode me faltar tudo, mas não pode me faltar o Senhor. Eu tenho a maior riqueza que existe no mundo, que é o Senhor. Porque eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu sei o lugar que Ele me tirou, o momento que Ele me tirou. E eu não esqueço de onde Ele me tirou. E ter Ele já é o suficiente. Quando eu não tinha meus pais, eu tinha o Senhor. Quando eu posso muitas das vezes não ter o meu filho, minha filha, eu tenho o Senhor. Quando muitas vezes eu posso não ter o meu marido, eu tenho o Senhor. Ele é o suprimento de todas as nossas necessidades físicas, emocionais, financeiras, na saúde. Ele é. E se Ele é, não cabe a nós ficarmos murmurando como o povo no deserto. Que eu e o Ministério A Voz do Trono possa enxergar a legalidade que às vezes nós falamos no desespero. A legalidade que a gente dá e a importância que a gente dá para coisas que não é para ser importante. Porque o importante é a palavra. E nós estamos sendo ministrados na palavra. Então olhem para o alto, irmãos. Foi cantado aqui. É de lá que vem o nosso socorro. E nós daremos testemunho. Creiam que vocês darão testemunhos. Às vezes as pessoas querem estar numa igreja grande, querem estar com um monte de irmãos, querem ver o mover que as outras igrejas mostram. Esqueçam isso. O maior mover é a palavra. O maior mover é você dormir e acordar sabendo que você está salva. Que você vai viver pisando naquilo que o povo dá importância aqui na terra. Porque, irmãos, graças a Deus que nós temos esse lugar, essa porta aberta dessa arca. Porque nós estamos sendo ministrados pela palavra. Isso para vocês verem, se eu que busco a palavra está difícil, imagina para quem não busca. Pode ter um alívio momentâneo, mas o alívio momentâneo não te dá credibilidade para o alívio eterno. Nós teremos o alívio eterno, a vida eterna, a saúde eterna. Não vai haver fome. Então a gente tem que começar a entender isso. Tirar os olhos do natural para ir para o sobrenatural. A gente tem que deixar de ser raso para a gente alcançar níveis profundos, mas é níveis de intimidade com o Senhor. Parar de olhar para o que está aqui nos nossos olhos e enxergar o além. O que tem além para mim? Senhor, me mostra o além. Me mostra o que o Senhor está preparando para mim. Porque Ele não vai preparar coisas ruins para a gente não, irmãos. Toda peleja que a gente está vivendo vale a pena. Toda escassez. Paulo diz que ele sabe viver na escassez e na abundância. E tudo posso naquele que me fortalece. Mas ele falou antes, na escassez e na abundância eu sei viver. E a gente está sabendo viver na escassez? Na escassez da cura? Na escassez do casamento, que às vezes não está dando certo? Na escassez de um filho ingrato, desobediente, que às vezes está nas drogas, que às vezes está no homossexualismo, está com alguma coisa errada, um filho, uma filha. A gente está sabendo viver na escassez financeira? A gente está sabendo viver na escassez do nosso eu? Então a gente tem que parar de dar legalidade e começar a comer o maná de verdade, comer o pão da vida. É o pão da vida, é o manual da vida. E sem o Senhor nada podemos fazer. Até fazemos. Parece que estamos tendo êxito, mas lá na frente a gente se arrebenta. Sabe por que a gente se arrebenta? Porque a gente não confia na palavra que a gente fala. Então eu pedi para mim mesmo, eu falei, Senhor, eu não vou mais subir naquele altar do mesmo jeito. Porque olha o ponto que eu cheguei, já falar que eu só tinha o Senhor. Eu só tenho o Senhor. Eu tenho tudo, porque eu tenho o Senhor. E o Senhor vai me usar de uma forma diferente. Eu não quero mais ser igual. Eu não quero mais olhar. E eu estou falando para vocês também, irmãos. Não olhem para o que está acontecendo na vida de vocês. Porque está parecendo que não está funcionando. Que não está, o Senhor agindo. Ele está agindo. Olhe para o Senhor. Olhe para o que Ele tem prometido na palavra. Ele não mente. O ser humano mente, mas o Senhor não mente. Então olhe para o alto. Olhe para o pão da vida. Seja nutrido com o pão de cada dia. Não deixe de pegar as Escrituras e ler, buscar, se perguntar, se colocar no cenário que está dizendo aqui a palavra. O Senhor me deu o Velho Testamento e me deu o Novo Testamento. E o Senhor tem nos dado o nosso futuro, que é a vida eterna.
que a gente possa dar valor à vida eterna, que a gente possa realmente entender a posição de Jesus na nossa vida. Essa é a palavra que eu queria deixar para a gente. Eu agradeço ao Senhor pelo privilégio de poder falar dele, e falar dele no que eu estou vivendo. Não é historinha não, é o que eu estou vivendo. E mostrando para vocês a minha incapacidade de administrar algumas coisas. Mas eu continuo confiando que mesmo que um dia minha mão não alcança, o Senhor vai alcançar. E eu vou subir nesse altar para dar o meu testemunho. Que a promessa do Senhor vai se cumprir, não só na minha vida, mas na vida de cada um dos nossos irmãos. E eu sou grata ao Senhor, porque Ele tem usado a dona Nícia, a bispa Nícia, tem usado os nossos irmãos, tem usado pessoas para nos dar condições de termos um refrigério. Então, irmãos, sejam gratos por tudo, por todos aqueles que nos ajudam. Há pessoas que ajudam meu esposo, há pessoas que me ajudam por causa de mim, há pessoas que ajudam ele por causa dele, mas isso não importa, isso não é vergonha não. Hoje eu preciso de ajuda. Ontem eu ajudei a muitas pessoas. E é assim, um dia você precisa, no outro dia você dá, mas o que é importante é que você coloque no teu coração que o que você tem é para repartir com os nossos irmãos. A gente tem que pedir ao Senhor condições da gente suprir não só as nossas necessidades, mas que a gente possa ajudar os irmãos. E de qualquer forma, qualquer forma. É isso que eu queria passar. Queria chamar o diácono Edson para fazer essa oração. Acho que hoje foi uma lição que a gente aprendeu aqui nessa noite, né? Nós temos, né? Muitas vezes é difícil, né? Nós temos que viver como uma lá que o Senhor tem nos dado, irmão. Né? Sabemos que Ele é um Deus de provisão e providência, mesmo no pouco, irmão. Deus nunca não tem deixado faltar, né? Muitas das vezes a gente olha aquela situação ali, mas só aquilo ali. Muitas vezes nós murmuramos mesmo, né? Nós temos que falar a verdade. Mas o Senhor sabe, Ele sonda o nosso coração de cada um de nós, né? Aí Ele vai ali, opa, peraí, a gente pede perdão, né? Deus vai suprir a necessidade, né? Muitas das vezes não é no muito, né? Muitas pessoas pensam que é no muito. Ah, eu tenho muito, muitas vezes não querem nem ajudar, né? Aí, estamos aí, vivendo a situação, um irmão de igreja, né? Pediu uma máquina para trabalhar, a máquina minha também emprestei ele. 2, 3 dias, posso pegar, me perdoa? Não, pode usar. Aí eu já estava aqui na igreja limpando, ele, a paz do Senhor, meu irmão, paz do Senhor. Você me abençoou ajudando essa máquina, eu vou consertar, eu vou pagar o conserto, eu vou abençoar o irmão. Mas só eu emprestei sem intenção de nada, né, irmão? É ajudar, né? Então nós temos uns ajudando os outros, mesmo um pouco, em qualquer tipo de situação a gente está ajudando, né? Ele não tem problema, então é por aí que nós temos que pensar, né? Nosso alvo é o Senhor Jesus, né? Nós temos que buscar o pão que desceu do céu, né? Amém? Chama a irmã Sônia para nos ajudar, né? Fazendo de oração aqui, né? Nos pedindo em nome de Jesus. Então a palavra para a gente meditar, né, irmão? Né? Meditar bastante nessa palavra. Amém? Aleluia, glória a Deus. Senhor, meu Deus, Pai querido, Pai amado, Senhor, nesta hora, meu Pai, quero te agradecer, Senhor, que palavra maravilhosa, Senhor, em nome de Jesus, oh Deus. Ah, Senhor, toma essas vidas, meu Pai, nas tuas mãos, Senhor, que se encontra nesse caderno, meu Pai. Visita aqueles que estão enfermos, meu Pai, aqueles que estão no leito de um hospital, Senhor. Ah, Jesus querido, numa sala de cirurgia, meu Deus. Ah, Pai querido, tanto que o Senhor venha trazendo cura, Pai, trazendo libertação, meu Pai. Ah, Jesus querido, aquela alma que se encontra aflito, meu Pai. Ah, Jesus, vai em encontro nesta hora, Senhor, trazendo refrigério, meu Pai. Toma também esse pedido de oração que está na arca, meu Pai. Visita, Senhor, cada petição, meu Pai. Visita nesta hora, Senhor. Vai em encontro cada um nesta hora, meu Pai. Vai tomando cada um nas suas mãos, Senhor. Vai abençoando, Pai. Vai curando, Senhor. Ah, Jesus querido, vai renovando, Pai. Vai trazendo a cura, Senhor, nesta hora, meu Pai. Ah, Senhor, eu te entrego nas tuas mãos, Senhor. Cada um, Pai, dessas vidas nas tuas mãos, Senhor. Que possa, Senhor, passar pelas essas portas, Senhor. Eu creio em nome de Jesus, ó Pai, que vida vai entrar pelas essas portas, Pai. Ah, Jesus, eu já te agradeço, Pai.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Antes da bênção apostólica, irmãos, queria deixar um versículozinho aqui nessa palavra, né, no qual foi ministrado, né, aos nossos corações nessa noite. E apesar de tudo aquilo, né, que o povo passou ali, irmãos, né, murmuraram, Deus foi abençoando, dando maná cada dia, né, mas quando eles saíram dali para chegar até a terra que eles teriam que chegar, eles ainda continuaram murmurando, irmãos, né, porque faltou água, né, e falaram de Moisés, falaram do Senhor, né, e eu frisei aqui nesse versículo do capítulo 17, versículo 7, quando diz que chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Né? Porque faltou, irmãos, água. Né? Eles questionaram se Deus estava com eles ou não. Então, muitas vezes, né, por nos faltar alguma coisa, nós questionamos, né? Estamos numa situação difícil, questionamos. Está o Senhor conosco? O Senhor não me ouve? O Senhor não, né, ouve a minha oração? Então, irmãos, que nós possamos deixar de murmurar, de questionar, né, e crer naquilo que o Senhor tem falado conosco. Né, na própria oração do Pai Nosso, né, que foi falado aqui: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Né? E o Senhor tem nos dado, né? E a situação da nossa nação, né, muitas vezes nos preocupa. Se nós começarmos a ficar olhando, né, as coisas que têm sido faladas, né, as coisas que, né, as leis que estão, né, sendo decretadas. Irmãos, se a gente for olhar para essas coisas, nós só temos que orar. Né? O que eu tenho falado, Senhor, que cabe a mim somente a orar, porque eu não posso fazer nada. Então, nós não temos que olhar para as coisas, né, que os nossos olhos terrenos estão vendo, mas temos que olhar com os nossos olhos espirituais, crendo nas promessas do Senhor, naquilo que Ele tem falado conosco a cada dia. Eis que estou convosco todos os dias. O Senhor está conosco, irmão, todos os dias, seja nos momentos bons, nos momentos ruins, nos momentos difíceis, de alegria, o Senhor está conosco. E Ele diz na sua palavra que Ele renova nossas forças a cada manhã. Você está fraco? Creia nessa palavra, irmãos, pela manhã. Declara sobre a sua vida. O Senhor diz, ó Pai, na sua palavra, que o Senhor renova a minha força a cada manhã. Então, Pai, eu estou renovado para este dia. Que nós possamos, irmãos, nos firmar na palavra, não olhar para a situação que muitas vezes possamos estar vivendo, né? E não murmurar, e não tentar, né? Porque aqui ele diz tentar, porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Né? E depois você lê aqui o capítulo de Êxodo 17, que fala da jornada pelo deserto de Sim e a falta de água. Então, às vezes, por nos faltar água ou alguma outra coisa, né, nós tentamos ao Senhor. Mas o Senhor é misericordioso, irmãos, e nos perdoa quando nós nos arrependemos até daquilo que falamos ou pensamos. Estendemos nossas mãos e recebemos a bênção do Senhor. Que a graça de nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Amém. Amém. Glória a Deus. Que tenhamos uma semana abençoada, cheia da graça, da presença do nosso Deus, renovadas pelo Senhor Jesus sobre nós.